Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula eu vou corrigir uma questão que caiu na prova do Cefas do Espírito Santo, que aconteceu agora, dia 29 de agosto de 2021, e que provocou muitos erros. Muita gente errou essa questão achando que tinha acertado, tá? E eu tenho essa convicção, tanto pelo contato com os alunos, também porque eu vi muitas correções de prova caírem no mesmo erro. E eu já tinha dado essa correção, né, logo no dia seguinte ao da prova, na segunda-feira, mas como nem todo mundo teve oportunidade de ver a correção que eu fiz lá no CERS, então eu estou gravando esse vídeo para mostrar essa questão de goodwill, aonde que está o erro, por que tanta gente errou e se confundiu. Então vamos lá, vamos ver a questão. Ó. As companhias X e Y apresentavam em 31/12 de X0 os balanços patrimoniais a seguir. Em X1, a companhia X comprou 80% da companhia Y por R$ 40.000. Na data da compra, o valor de mercado do terreno era avaliado em 30.000 e o valor de mercado da marca era avaliado em R$ 5.000. Assinale a opção que indica o goodwill total contabilizado no balanço patrimonial consolidado em 31/12/X1, admitindo-se que o valor justo da parcela dos não controladores é igual ao do valor pago pelo novo controlador. Aqui está o X do tratamento que a gente vai dar nessa questão, tá? E muita gente ignorou o que se estava dizendo aqui, simplesmente esqueceu e calculou o goodwill como se aprende a calcular no MAP, tá? E aquele que a gente aprende a calcular no MAP, a gente sempre vai usar quando é uma aquisição de coligada. Mas na hora de uma aquisição de controlada, nem sempre ele vai ser igual a gente aprende no MAP. Pode ser, tá? Mas nem sempre será. Eu vou mostrar o porquê. Tá? Então, tradicionalmente, qual que era o nosso primeiro passo? Era achar o PL a valor justo. Quanto que era o PL a valor justo? Bom, o PL a valor justo vai ser o quê? O patrimônio líquido contábil da investida, que é 32.000, né? Tá aqui, 32.000 mais o valor de mercado do terreno é 30.000 e ele estava a valor contábil por 22.000, então a gente soma 8.000 aqui nesse valor e vamos somar também o valor de mercado da marca que não estava reconhecido até então, que é de R$ 5.000. Tá? Este cara todo aqui vai totalizar quanto? R$ 45.000. Tá? Este é o PL a valor justo, R$ 45.000. O que o pessoal calcula? Como é que o pessoal calcula o goodwill dessa forma lá no MAP, quando se tem isso? Você vai aplicar, né? Falar, ele a valor justo vale 45.000 e ele adquiriu 80% da empresa, então se aplicava 80% sobre 45.000. Então, essa participação de 80% sobre o PL a valor justo é igual a 36.000. E aí, foi pago 40.000, então o goodwill é 4.000, e aí muita gente fez lá e achou que acertou e vamos embora. Mas está errado. Por que está errado? A gente vai ver que isto aqui que ele está falando, que o valor justo da parcela dos não controladores é igual ao do valor pago pelo novo controlador, vai fazer toda a diferença, tá? Porque essa aquisição aqui é uma combinação de negócios. Tá? E o que é a combinação de negócios? É a operação de aquisição e controle de um ou mais negócios e não propriamente o processo de incorporação, fusão e cisão. É importante saber que uma combinação de negócios é quando a investidora adquire o controle da investida, que é o caso aqui. Ela comprou 80% da investida e ela passou a controlar aquela investida. Portanto, aqui se trata de uma combinação de negócios
E numa combinação de negócios, o goodwill nem sempre vai ser igual ao goodwill que a gente calcula no MAP, tá? Ele pode ser diferente. Então ele vai dizer o quê? Um reconhecimento. A partir da data de aquisição, o adquirente deve reconhecer separadamente do ágio por expectativa de rentabilidade futura goodwill, os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos. Tá? Então aqui é o que a gente sabe. Quando ele fala em ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos, ele está falando no PL a valor justo, que é o que a gente calculou de 45 mil. É isso que ele vai, né, reconhecer. Mas ele fala também e quaisquer participações de não controladores na adquirida. Aqui ele vai colocar as participações de não controladores. Tá? Essa é a diferença. E o adquirente deve mensurar na data da aquisição os componentes da participação de não controladores na adquirida por um dos seguintes critérios. Aqui é que matou a questão. Ou é pelo valor justo, ou é pela participação proporcional atual conferida pelos instrumentos patrimoniais nos montantes reconhecidos nos ativos líquidos identificáveis da adquirida. Se ele usar esse critério, a gente vai ter o goodwill igualzinho é no MAP, tá? Matematicamente ele vai dar a mesma coisa. Então muitas questões de prova do passado falavam em combinação de negócios, falavam em goodwill, só que ele dizia que a participação dos não controladores foi feita pelo valor proporcional sobre os ativos líquidos dela, os ativos líquidos que elas tinham na adquirida. Então ia coincidir com o goodwill calculado no MAP. Então muita gente ficou calculando a vida toda o goodwill numa combinação de negócios, achando que era igualzinho no MAP. E por isso errou essa questão, porque ela pode ser pelo valor justo. E nessa questão ele induziu a gente a usar o valor justo, porque vamos lá, vamos ver o que disse a questão, ó. Admitindo que o valor justo da parcela dos não controladores é igual ao do valor pago pelo novo controlador. Então ela nos induziu a quê? A dizer que aqui nós vamos adotar o valor justo. E isso muda tudo de figura. Vai mudar o resultado. Então como é que a gente mensura o goodwill na aquisição? Numa combinação de negócios, tá? Quando a gente fazia MAP, o que a gente comparava? O valor pago com o valor da proporção que o investidor adquiriu. Então, nesse caso, que era 80%, você aplicava só 80% sobre o PL a valor justo. E aí essa diferença era o goodwill. Só que numa combinação de negócios, ele vai olhar a empresa como um todo. Então, ele pega, sim, a contraprestação, o quanto foi pago, só que ele vai somar o valor da participação dos não controladores e subtrai aí o valor líquido do patrimônio líquido a valor justo, que é dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos. Esse valor líquido é o PL a valor justo. Tá? Só que ele coloca aqui o PL inteiro e não só os 80%. Por que ele vai colocar o PL inteiro? Porque ele soma a participação dos não controladores. Se eu calcular essa participação de não controladores na adquirida pela proporção dele, ou seja, se eu pegasse 20% dele sobre os 45 mil, aí o goodwill ia dar os 4 mil, que é o mesmo que a gente usa calculando o MAP normal. Tá? Matematicamente vai dar isso. Só que a gente não vai usar 20% sobre o PL a valor justo, 20% de 45 mil. Não vai ser esse valor, a gente não vai usar 9. Tá? E aí a diferença é esse goodwill, né, se for positivo, ou ganho para vantajosa se esse valor der negativo, tá? Só que aqui, ó, como é que a gente vai fazer então? A gente vai fazer valor da contraprestação. 40 mil é o valor mesmo da contraprestação. Só que na hora que eu vou somar a participação dos não controladores, eu não vou usar 20% de 45 mil, que daria 9 mil, e aí daria os 4 mil que todo mundo achou. Ou todo mundo não, né? Que a maioria dos que estudavam, estavam preparados, acabou induzido a erro. A gente vai usar aqui o valor justo. E o que a questão falou? Que o valor justo da participação dos não controladores
é igual ao valor pago pelo controlador. Quanto que o controlador pagou? 40 mil, e ele pagou 40 mil por 80% de participação. Os não controladores têm 20% da empresa. 20%, se eu comparar com 80%, eles têm um quarto, né? Vai ser um quarto ele tem 20 e o controlador 80. Então eles têm um quarto da participação do controlador. O controlador pagou 40 mil por 80%, então os 20% valem 10 mil. Eu faço 40 mais 10, 50 mil, menos 45 mil, o goodwill é de 5 mil reais. Tá? Essa é a diferença. E não 4 mil reais. Só que é o que eu falei, né? Onde que está o erro aqui? Que todo ou a maioria não sabe que esse goodwill é calculado de forma diferente. É com esta fórmula aqui, valor da contraprestação, mais participação dos não controladores, menos o PL, a valor justo, que a gente calculou em 45 mil. É assim que é calculado numa combinação de negócios. E como eu falei, se a participação dos não controladores for proporcional à participação dele no PL a valor justo, aí o valor vai dar igualzinho a gente calcula no MAP, tá? O que todo mundo aprende no MAP. Mas, se ele for calculado com base no valor justo dessa participação, aí o valor dá diferente. Tanto é que nessa questão deu 5 mil reais e a resposta é a alternativa B, tá? Então, para quem errou essa questão e não sabia por que errou, ou quem está estudando, vai ver essa questão diferente do que se mostra, né, em muitos casos. Então, vocês agora já sabem como calcular nessa situação sempre que houver aquisição de controle e se falar em valor justo da participação dos não controladores. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, o curtir aí, dá um curtir. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ative o sininho para saber das novidades. E também, lá no meu Instagram, eu dou muitas dicas de concurso, faço algumas dicas específicas sobre contabilidade e assim, então, até a próxima e bons estudos para todos.